Quem eram os nicolaítas? Quais eram sua doutrina e seus atos? Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2, versículo 6. 27 de agosto. Você já se perguntou quem eram os nicolaítas mencionados no livro de Apocalipse? Quem quer que fossem, Jesus detestava sua doutrina e odiava seus atos. Aprofundemo-nos nesse assunto hoje para ver se conseguimos determinar a identidade desse grupo. Qual era a sua condenável doutrina? Que atos eles estavam cometendo que suscitaram uma reação tão forte de Jesus? Comecemos em Apocalipse 2, versículo 6, onde Jesus disse à igreja de Éfeso: Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus estava orgulhoso da igreja de Éfeso por seu ódio contra os atos dos nicolaítas, que ele também odiava. A palavra ódio é forte, por isso vejamos exatamente seu significado. Ela provém do grego miseo, que significa odiar, abominar ou considerar absolutamente deplorável. Descreve uma pessoa que tem uma animosidade profunda, alguém que é antagônico a algo que julga ser totalmente censurável. Não apenas detesta esse objeto, mas o rejeita inteiramente. Não se trata apenas de um caso de antipatia, é um caso de verdadeiro ódio. O que Jesus odiava neles eram os seus atos. A palavra atos vem da palavra grega erga, que significa obras. Entretanto, essa palavra é tão abrangente que retrata todos os atos e comportamentos dos nicolaítas, incluindo suas crenças, conduta e tudo mais que estava ligado a eles. O nome Nicolaitas é derivado da palavra grega Nikolaos, composta por Nikos e Laos. A palavra Nikos significa conquistar ou subjugar. Laos significa pessoas. É também dela que provém a palavra laico. Quando combinadas, essas duas palavras formam o nome Nicolau, que significa literalmente alguém que domina e subjuga o povo. Isso parece sugerir que os nicolaítas estavam de algum modo dominando e subjugando o povo. Irineu e Hipólito, dois líderes da igreja primitiva que registraram muitos dos eventos ocorridos nos primeiros tempos da história da igreja, disseram que os nicolaítas eram os descendentes espirituais de Nicolau de Antioquia, que havia sido ordenado diácono em Atos 6, versículo 5. Esse versículo diz: O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Embora tenhamos muitas informações sobre alguns desses homens que foram escolhidos para serem os primeiros diáconos, pouco sabemos sobre outros. Por exemplo, sabemos que os principais critérios para sua eleição eram que fossem homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Versículo 3. Uma vez escolhidos, eram apresentados pelo povo aos apóstolos, que impunham as mãos sobre eles, empossando-os e ordenando-os oficialmente no diaconato. Estevão. Como os outros homens, Estevão tinha uma boa reputação, era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Entretanto, Atos 6, versículo 5, faz uma observação que é exclusiva dele. Ele era homem cheio de fé
e do Espírito Santo. Esse maior nível de fé pode ter sido um fator contribuinte para o desenvolvimento registrado em Atos 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um evangelista chamado por Deus e, mais tarde, teve o privilégio de ser o primeiro mártir da história da igreja, morto por ordem de Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou conhecido como o apóstolo Paulo. Ver Atos 7, versículo 58, Atos 8, versículo 1. O ministério do diaconato foi vital para colocar Estevão à prova para o ministério quíntuplo de evangelismo. O nome de Estevão provém da palavra grega Stéfanos, que significa coroa. Isso é digno de nota porque ele foi o primeiro a receber uma coroa de mártir. Filipe foi ordenado com os outros 6 diáconos originais. Entretanto, Atos 21, versículo 8, nos informa que mais tarde Filipe entrou no ministério de evangelismo. Ele teve 4 filhas que profetizavam. Versículo 9. Assim como o diaconato serviu para colocar à prova e treinar Estevão para entrar no ministério de evangelismo, foi também a escola do ministério de Filipe, a fim de prepará-lo para o ministério de evangelismo. O nome Filipe significa amante dos cavalos e frequentemente simbolizava uma pessoa que corria com rapidez como um cavalo. Um nome apropriado para um evangelista no Novo Testamento, que corria rapidamente para levar a mensagem do Evangelho. Prócoro. Muito pouco se sabe sobre esse membro do diaconato original. Seu nome, Prócoro, é composto das palavras gregos pró e coros. Pró significa diante ou à frente, como na posição de um líder. Coros é a antiga palavra grega para dança, da qual provém a palavra coreografia. Há uma forte insinuação de este ser um apelido dado a este homem por ele ter sido o principal líder de dança em alguma escola, teatro ou apresentação musical. Não há fundamentação para essa ideia, mas seu nome parece dar credibilidade a essa possibilidade. Nicanor. Esse irmão desconhecido era considerado de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Além disso, nada se sabe dele. Após o capítulo 6 de Atos, ele nunca mais é mencionado no Novo Testamento. O seu nome, Nicanor, significa conquistador. Timão. Como Nicanor já mencionado, Timão era conhecido por ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Nada mais é dito acerca dele fora do capítulo 6 de Atos. Seu nome significa honrado ou de grande valor. Pármenas. Nada sabemos de Pármenas, além do que é mencionado no capítulo 6 de Atos. Seu nome é composto das palavras para e meno. Para significa ao lado. Meno significa permanecer ou residir. Por causa dessa conjunção, seu nome veio a significar alguém que permanece ao lado e transmitia a ideia de alguém dedicado, leal e fiel. Nicolau. Atos 6, versículo 5, diz que esse Nicolau era um prosélito de Antioquia. O fato de ele ser prosélito nos diz que ele não nasceu judeu, mas se converteu do paganismo ao judaísmo. Depois, passou por uma segunda conversão, dessa vez do judaísmo ao cristianismo. A partir dessa informação, conhecemos os seguintes fatos acerca de Nicolau de Antioquia. Ele veio do paganismo e teve profundas raízes pagãs, exatamente o oposto dos outros 6 diáconos que vinham de uma linha hebraica pura. A formação pagã de Nicolau
significava que ele já havia estado imerso nas atividades do ocultismo. Ele não tinha medo de assumir uma posição oposta. Isso foi evidenciado por sua capacidade de mudar de religião 2 vezes. A conversão para o judaísmo o teria distanciado de seus parentes e amigos pagãos, o que poderia indicar que ele não dava importância nem se preocupava com as opiniões de outras pessoas. Era um livre pensador e muito aberto a adotar novas ideias e conceitos. O judaísmo era muito diferente no mundo pagão e ocultista em que ele havia sido criado. Sua mudança do paganismo para o judaísmo revela que seu raciocínio era muito liberal, dado que a maioria dos pagãos ficava escandalizada com o judaísmo. Obviamente, ele não tinha medo de abrigar ou acolher novas formas de pensar. Ao se converter a Cristo, foi pelo menos a segunda vez em que ele se converteu de uma religião a outra. Não sabemos se ou quantas vezes ele mudou de uma forma de paganismo para outra antes de se tornar um prosélito judeu. Sua capacidade de mudar facilmente de posição religiosa indica que ele não tinha medo de mudar de direção no meio do caminho e seguir por outra totalmente diferente. Segundo os escritos dos líderes da igreja primitiva, Nicolau ensinava uma doutrina de concessão, sugerindo que a separação total entre o cristianismo e a prática do paganismo ocultista não era essencial. A partir dos registros da igreja primitiva, parece evidente que esse Nicolau de Antioquia estava tão imerso no ocultismo, no judaísmo e no cristianismo que aceitava todos eles. Ele não tinha problema em incorporar esses sistemas de crença a várias combinações e não via motivo para que os crentes não pudessem continuar a comungar com quem ainda estava imerso na magia negra do Império Romano e seus inúmeros cultos misteriosos. O ocultismo era uma grande força que lutava contra a igreja primitiva. Em Éfeso, a religião pagã de maior vulto era o culto de Diana, Ártemis. Havia muitas outras formas de idolatria em Éfeso, mas ela era o objeto principal de adoração ocultista naquela cidade. Em Pérgamo, havia numerosas formas sombrias e sinistras de ocultismo, o que fazia com que essa cidade fosse uma das mais perversas da história do mundo antigo. Nas 2 cidades, os fiéis eram ferozmente ridicularizados e perseguidos pelos adeptos das religiões pagãs, forçados a lutar contra o paganismo em um nível muito maior do que em todas as outras cidades. Para os cristãos, era muito difícil viverem afastados de todas as atividades do paganismo, porque o paganismo e suas religiões eram o centro da vida naqueles lugares. Entrar e sair do paganismo teria sido muito mais fácil para os cristãos jovens ou fracos, já que a maioria de suas famílias e amigos ainda era pagã. Um gentil convertido teria encontrado grande dificuldade em ficar longe de toda a influência pagã. É relevante os atos e doutrinas dos nicolaítas serem mencionadas somente em relação às igrejas daquelas 2 cidades ocultistas e pagãs. Parece que a doutrina dos nicolaítas era não haver problema em ter um pé nos 2 mundos, e que não era preciso ser tão rigoroso quanto a separação do mundo para ser cristão. Essa era, de fato, a doutrina dos nicolaítas que Jesus odiava. Ela levava a uma versão fraca do cristianismo, sem poder e sem convicção, um tipo de cristianismo derrotado e mundano. As profundas raízes pagãs de Nicolau podem ter produzido nele uma tolerância ao ocultismo e ao paganismo.
Crescer naquele ambiente espiritual pervertido pode ter feito com que ele visse esses sistemas de crenças como não tão prejudiciais ou perigosos. Essa percepção errada teria resultado em um ponto de vista muito liberal que incentivava as pessoas a permanecerem vinculadas ao mundo. Isso é o que numerosos estudiosos da Bíblia acreditam em relação aos nicolaítas. Esse tipo de ensino resultaria em nada além de total derrota para seus seguidores. Quando os cristãos permitem pecado e concessão em sua vida, isso remove o poder da obra da cruz e o poder do Espírito que reside na vida de um cristão. Essa é a razão para o nome Nicolau ser tão vital a essa discussão. O fruto maligno da doutrina de Nicolau incentivava a participação nas coisas mundanas, levando as pessoas a se entregarem ao pecado e a um padrão divino rebaixado. Dessa maneira, ele literalmente dominava o povo. Deus quer se certificar de que compreendemos a doutrina que os nicolaítas ensinavam. É por isso que os atos de Balaão são dados como exemplo de sua doutrina e seus atos. Apocalipse 2, versículo 14 e 15 diz: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quando Balaão não teve sucesso em amaldiçoar o povo de Deus, utilizou outro método para destruí-los. Ele os seduziu a uma vida sensual desenfreada, exibindo as prostitutas de Moabe aos homens de Israel. Números 25, versículos do 1 ao 3, nos diz: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal-peor. Assim como os homens de Israel se envolveram com o mundo e com as falsas religiões, agora a doutrina dos nicolaítas era uma concessão encorajadora. Como você bem sabe, concessão ao mundo sempre resulta em uma forma enfraquecida e ineficaz de cristianismo. Era essa a razão de Jesus odiar a doutrina e os atos dos nicolaítas. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, depois do que li hoje, não quero permitir espírito algum de concessão em minha vida. Agora entendo que a doutrina dos nicolaítas é um envolvimento com o mundo. Senhor, não quero viver com um pé na igreja e outro pé no mundo. Quero me libertar completamente do mundo e de sua influência para poder me entregar totalmente à tua causa. Quero ser santo, viver de uma maneira que te agrada e experimentar o teu poder em minha vida. Hoje estou renovando novamente o meu compromisso contigo. Eu me afasto do mundo e estou correndo para ti. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue pensar em qualquer área da sua vida na qual se permitiu fazer concessões ao mundo? Em caso afirmativo, essa concessão impediu o poder de Deus de operar em sua vida? Você conhece outros cristãos que pensaram poder viver com um pé na igreja e outro no mundo, mas no fim, o mundo os enredou e eles voltaram para uma vida de pecado? Se você conhece alguém que está à beira de retroceder, o que pensa que o Senhor gostaria que você fizesse para ajudar a levar essa pessoa de volta para onde deveria estar? Curte, comenta e compartilha. Até o próximo devocional.